Olá, eu sou o escritor Manuel Filho e eu queria dizer que é uma grande alegria ter essa oportunidade de participar da 7ª Onda Literária dentro da 32ª Semana de Educação Professor Paulo Freire. Muito obrigado. Para eu falar quando eu comecei a escrever, a contar minhas histórias, eu preciso voltar para a biblioteca pública. Porque a biblioteca pública foi o lugar mais importante da minha vida para eu poder encontrar livros. Porque na minha escola, por exemplo, não tinha livros e na minha casa também não havia muitos livros. Mas na Biblioteca Pública Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo, havia e há um espaço para crianças e lá eu tive acesso a todo o livro que você puder imaginar. E graças a isso foi despertando a minha imaginação e eu fiquei com vontade de escrever. Também na escola, a influência da escola é que toda sexta-feira havia uma aula de redação, que hoje é chamada de produção de texto. E nessa aula a professora dava um título, eu escrevia a redação como as outras crianças e ela me pedia para ler a minha redação frequentemente para as crianças e eu era aplaudido depois disso. Então isso também me motivou a gostar de escrever. Eu via que era algo gostoso, que eu me realizava e contar histórias eu acho que faz parte do ser humano e eu gosto muito de fazer isso. As minhas influências foram e são muitas. Eu posso dizer que eu comecei a ler gibi. O primeiro gibi que eu ganhei na vida foi o gibi do Satanésio, do Rui Perotti, que é um autor brasileiro. Depois veio o Pererê, que eu tenho até hoje também. Veio a Turma da Mônica, que eu me tornei colecionador. Eu tenho todos os gibis da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, porque eu amo gibi. Então o gibi foi algo muito importante na minha vida. Depois do gibi veio Francisco Marins, que é um escritor paulista que criou um mundo mágico que se passa na fazenda de Taquarapoca. Ele me inspira muito porque ele contava aspectos da história do Brasil misturados com fantasia. E eu escrevi vários livros que têm essa mesma estrutura. Depois eu abandonei um pouco, eu fui fazer outro tipo de livro, mas no começo ele foi muito importante para mim. Também preciso falar do Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas, que eu acho que é um livro fundamental para todo mundo, pela estrutura dele, né? É um personagem que está num mundo que ela não conhece, ela quer voltar de lá e quando ela volta ela está completamente modificada. Eu acho que isso é a base de muitas e muitas boas histórias. Eu também sou influenciado pelo teatro, pela dança, pela música, pelo cinema. Eu acho que todas essas artes conversam para estimular a sua imaginação. Para você escrever, para você contar histórias, para você criar arte, você precisa conhecer arte, prestigiar outros artistas. E quanto mais a gente vê situações que possam nos inspirar, melhor o nosso trabalho vai ser. Sempre que alguém me pergunta qual é o meu livro favorito, eu peço a pessoa pensar numa família que tem muitos filhos e um desses filhos chega e pergunta qual que é o filho favorito. Provavelmente o pai e a mãe vão dizer que são todos. E é assim que eu me sinto com cada um dos meus livros. Isso acontece porque quando eu me sento para escrever uma história, eu estou muito envolvido por ela, eu estou colocando muito do meu amor, do meu empenho, do meu conhecimento, da minha vontade de levar uma coisa bacana para outras pessoas. Então, se eu não gosto daquela história, eu simplesmente paro. Eu reconheço que existem alguns livros meus que têm uma capa mais bonita, um papel melhor, mas o que está dentro, o que foi escrito, para mim, é tudo igual. Eu empenhei a mesma dedicação, o mesmo carinho para poder entregar uma obra legal. Eu também sou ator, eu sou cantor, e essas artes conversam muito com a literatura. Eu acho que tudo vem da palavra. Nós cantamos palavras, nós atuamos com palavras. Frequentemente você pode fazer as coisas sem palavras, mas no meu caso a palavra é a minha ferramenta. Então eu nunca sei exatamente quando é que uma palavra vai virar uma música, vai virar uma peça de teatro, vai virar um conto. Eu não sei. Eu deixo a ideia vir, ela fica dentro de mim, lá maturando até o dia que eu consigo escrever. Então todas essas artes estão sempre conversando dentro de mim. Olha, se você quer nadar, você precisa, por exemplo, de uma piscina. Se você não tiver uma piscina perto de você, se você nunca viu uma piscina, vai ser muito difícil você se tornar um nadador. É a mesma coisa com o livro. Para se tornar escritor, para se tornar um leitor, nós precisamos de livros. Né? Então eu acho que o principal é o acesso, é as pessoas terem acesso ao livro.
Por isso que eu acho muito importante todas essas iniciativas que aparecem de fomento à leitura, onde você tem geladeiras, que são bibliotecas, bicicletas, tem muita coisa com ponto de ônibus, tem muita coisa onde o livro é disponibilizado. E isso é muito importante. O livro precisa circular. Alguém disse uma frase, que eu não sei quem foi, que ela fala o seguinte, que você nunca vai ser o último dono de um livro. Esse livro sempre vai encontrar um novo leitor. E eu acho isso muito bonito, porque essas histórias vão encantar outras pessoas. Não é à toa que nós temos livros que têm 400, 500, 600 anos. Então eu gosto muito de pensar nisso, que o livro é um bem que precisa circular e quanto mais pessoas conhecerem aquele conteúdo, melhor para todos nós. A importância da literatura para uma criança é tão grande que eu não sei nem por onde começar. Eu acho que eu penso em mim como um exemplo. Eu fui uma criança que eu tive acesso aos livros em uma biblioteca pública. Era muito rico, era muito gostoso descobrir novas histórias, novos personagens, novos autores, ler uma história diferente de um autor que eu gostei. Isso tudo estimulou muito a minha imaginação, melhorou a minha vida. Contar histórias é algo que faz parte do ser humano. A gente começa a lembrar em todas as situações em que o ser humano conheceu o que estava acontecendo do outro lado do mundo porque alguém contou. Então nós gostamos de histórias, nós queremos ouvir histórias e com as crianças isso é fundamental. Tem muito livro, né? Tem muita forma de encantar uma criança por meio da literatura. E quando esse encantamento chega, eu acho que a gente tem a chance de ter uma pessoa que vai querer se encantar a vida inteira com novas leituras. Olha, eu não sei viver sem uma biblioteca. Até hoje eu tenho as minhas carteirinhas de bibliotecas e nós também hoje temos acervos virtuais, quer dizer, é possível você emprestar livros virtualmente. Então, felizmente, o acesso ao livro está muito grande. Eu acho que a biblioteca escolar, a biblioteca pública, elas precisam ser consideradas um patrimônio, algo que a gente quer ter perto da gente, algo que a gente deveria demandar sempre que tivesse atualizada, que tivesse profissionais bem pagos, que você tivesse atividades lúdicas, que você tivesse todo o acesso possível para a biblioteca ser um lugar atraente. Quando uma biblioteca se torna um lugar atraente, ela se torna o coração da cidade. Isso aconteceu na minha cidade. Eu moro em São Bernardo do Campo, nós temos muitas bibliotecas, e a biblioteca que eu falei, a Monteiro Lobato, onde eu comecei a frequentar desde cedo, ela foi reformada, tem internet, os livros têm um acesso melhor para você pegar, tem um piano lá para quem quer tocar piano também. Então, se torna um lugar muito agradável, um lugar desejado. Eu acho que procurar uma biblioteca é você procurar crescer, você procurar ter contato com o que tanta gente escreveu, com o que tanta gente pensou. Eu acho isso muito importante. Um livro não é um bem somente que está em algum lugar esperando encontrar um leitor. Ali, além disso, claro, isso existe, mas você tem ali um conteúdo que foi pensado por alguém, uma pessoa que tinha alguma preocupação em passar o que a inquietava. Eu acho que os bons livros têm um pouco disso. Eles querem passar o que é inquietante para eles em um dado momento. E o que é inquietante para uma pessoa pode ser para outra. Eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, ele é muito parecido, ele é muito igual. As nossas emoções podem mudar o formato, de como você salva uma foto, de como você olha para o mundo, mas a vontade de ver, de conhecer, de saber o que está por trás daquela imagem vai nos acompanhar sempre. Então, este aqui é A Roda da Vida. É um livro que sim, eu pesquisei bastante para escrever. É um livro que eu considero bastante importante na minha trajetória, porque foi uma notícia que eu li em algum lugar há muitos anos, talvez quando eu fosse até adolescente, que as pessoas colocavam seus filhos dentro de uma roda, giravam e essa criança estava abandonada. Então esse assunto me acompanhou durante muitos anos. E eu pensei, o que será isso? Quando eu descobri que a última roda dos expostos em funcionamento no mundo, a maneira antiga, esteve em... Aí eu fui na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, eu vi a roda, eu vi as cartas que as mães escreveram, deixando com os seus filhos, e esse universo foi me encantando. Aí eu comecei a pesquisar,
Eu fui ver algumas rodas, eu vi, depois que o livro saiu, eu acabei tendo a oportunidade de ver em Portugal, umas 2 ou 3 rodas. Aqui no Brasil eu vi também. Então, pesquisar esse assunto, me interessar por ele foi muito bacana. Eu também vi algumas entrevistas, né, de pessoas que foram colocadas na roda, o que eles lembravam, o que aconteceu. A roda existe até os dias de hoje, principalmente na Europa. Mas, claro, são completamente diferentes daquelas que eram de madeira, que você colocava o bebê lá dentro, girava, tocava o sino e a criança estava abandonada. Hoje em dia, são lugares climatizados que a mãe ergue a tampa, coloca o bebê lá dentro, aconchega o bebê lá e fecha a tampa. Aí a criança está abandonada. Eu acredito que tudo isso é documentado, é filmado e que se a mãe quiser o bebê de volta, acho que ela pode até ter. Eu vi que aconteceu um caso bem recente na Bélgica. Também vi que que ainda tem na Alemanha, né? E infelizmente o abandono não acabou por causa disso, mas foi uma forma que encontraram naquela época de tentar salvar as crianças e rendeu a Roda da Vida, que é um livro que eu gosto muito, que fez parte do catálogo de Bolonha, né? O catálogo de Bolonha é onde ocorre a feira de livros infantos juvenis mais importante do mundo. E eu fiquei muito feliz de que esse livro foi citado pelo Brasil nesse catálogo. Sim, além do abandono, a criança vai encontrar preconceito durante toda a vida dela. Na Europa, eles costumavam até tatuar as crianças que eram colocadas na roda, que eram abandonadas, ou seja, estavam marcadas para sempre. Também há histórias de que todas as crianças que eram abandonadas em um determinado lugar recebiam o sobrenome do benfeitor daquela casa. Então, haveria em algumas cidades muitas pessoas com o mesmo sobrenome por causa disso. Então, sim, eu acho que é uma possibilidade para a gente também falar sobre preconceito, sobre a igualdade, sobre o abandono, né? Eu encontrei muitas histórias que falam de abandono, pessoas que foram abandonadas de alguma... Às vezes, o primeiro filho não foi, o segundo filho não foi, o terceiro foi, o quarto não foi, e essa pessoa se perguntava por que ele foi abandonado, por que ele no meio foi abandonado, por que a mãe não abandonou os outros, por que ele? Então, é um universo permanente de estudo, de curiosidade, de empatia. Eu acho que quanto mais a gente falar de situações que colocam o outro como algo diferente, inferior, e a gente puder trazer essas pessoas para um mundo de igualdade, onde todo mundo se respeite, eu acho que a gente vai conseguir construir um mundo muito melhor. Eu queria deixar um recado para todo mundo que está participando dessa 32ª Semana de Educação e dizer que bom que a gente tem uma semana para falar sobre educação, sobre livros, sobre literatura, sobre trocar conhecimento, trocar experiência. Eu achava que quando eu saí da escola, né, lá atrás, há muito tempo, eu nunca mais fosse voltar numa escola na minha vida. E o que eu mais faço hoje em dia é ir em escolas, é falar com as crianças. Isso me renova profundamente. É muito engraçado, eu estou no mercado há 18 anos, eu escrevo livros profissionalmente há 18 anos e eu tenho leitorizinhos lá atrás, né, que hoje já estão com mais de 30 anos, que têm filhos. Eu acho muito bonito quando alguém posta alguma lembrança minha da visita na escola, um autógrafo, fala que eu fui o autor da infância deles. Então isso tudo vai te preenchendo, vai colaborando e você vai vendo como é importante a leitura na infância. Porque tenho certeza que muitos de nós que começaram a ler na infância, tem muita gente que começou a ler depois, isso não tem nenhum problema, mas sempre tem aquele livro que a gente lembra com carinho. A gente pode não saber o nome do autor, a gente pode não saber nada da capa, enfim, mas aquela história daquela pipoquinha que estourava sozinha no campo, a gente sempre vai lembrar com muito carinho dessas histórias. Então eu acho que bom que a gente está falando sobre literatura, sobre educação e que a gente possa sempre falar sobre isso. Muito obrigado e sucesso para todos vocês!